Olá, pessoal, tudo bem? Aline Dalmagro, CEO do Instituto Proa. Estou aqui para mais um podcast Bate-Papo com o CEO. E como vocês sabem, o objetivo desse podcast é trazer histórias de pessoas inspiradoras para que vocês possam se inspirar e ver como dá para construir uma carreira de muito sucesso e também de muitas possibilidades. Bom, hoje eu tenho uma satisfação gigante de chamar aqui a Bruna Bonner, que é CEO da Global Web, para compartilhar um pouquinho da história dela conosco. Bruna, obrigada, viu, por ter topado esse bate-papo com a gente. Obrigada a você, Aline. Obrigada ao Instituto, primeiro por abrir, né, essas portas, da gente falar, compartilhar um pouco de experiência e, no final de tudo, inspirar, ajudar os jovens e poder transformar mais a nossa futura geração. É isso aí. Bruna, para a gente começar o podcast, eu prometo que essa é a parte mais profissional onde onde eu leio a mini bio, mas depois a gente conversa mesmo, porque para quem ainda não te conhece, poder te conhecer. Tá, né? Tranquilo. Então, bora lá. Bruna Bonner é CEO da Global Web, empresa na qual construiu uma carreira de mais de 17 anos, começando como trainee e passando por diversas áreas estratégicas da empresa. É formada em Direito pela FAAP, com especializações em Governança Corporativa pelo IBGC e Gestão e Mentoria pela G4 Educação. Além de sua atuação como CEO, Bruna também é fundadora do Guia Empreendedor e presidente do Conselho do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Bruna, bem-vinda ao nosso podcast. Para começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente quem é a Bruna, o que a Bruna já fez na carreira dela, e aí a gente vai costurando essa conversa. Legal, obrigada pela pergunta. Boa tarde a todos. Aline, a Bruna sempre foi uma pessoa bastante inquieta. Por um momento da vida, isso deu muito trabalho para minha mãe. Então, eu era uma líder, mas muito aprontona. No momento que eu canalizei essa liderança para coisas boas, as coisas começaram a se transformar. E eu acho que eu já vi essa história em muitos lugares, né? Quando você conversa com hoje um grande líder, alguém que está aí com umas missões quase impossíveis, são pessoas que contestavam as regras, contestavam, né, ser até redundante, o status quo das coisas, questionavam o ensino na forma que ele é. Muito tradicional, não entendiam a falta de praticidade em algumas coisas. Então, eu sempre fui essa pessoa, assim, questionadora demais. É engraçado que o meu marido, ele fala, chegou a Bruna representante de sala. Porque tudo eu quero fazer baixo-assinado, chamar para uma reunião e mobilizar as pessoas. E hoje eu entendo que isso fez parte da pessoa que eu sou hoje. E essas características, elas precisam ser valorizadas. Muitas vezes um jovem hoje numa escola com características questionadoras, ele é colocado como rebelde e não como um possível líder. E não como uma pessoa que pode fazer transformações. Então, hoje, Aline, perguntando quem é a Bruna foi sempre essa pessoa, questionadora pra caramba, não só questionadora, ia lá e mudava aquilo que eu não acreditava. Ia lá e conversava com a diretora da escola e tentava instituir uma nova regra, um novo processo para abarcar aquela insatisfação. E eu sinto muito pelos jovens que não conseguem ser compreendidos nessa forma de agir, porque eles acabam sendo abafados como os que não se encaixam num padrão, né, de comportamento, e na verdade a pessoa muito provavelmente é um super líder, é uma pessoa que tem a capacidade de enxergar o mundo de outra forma. Tenho até olhado muito para jovens assim, para que eles não se sintam excluídos, não se sintam mal compreendidos, e sim que eles tenham um lugar diferente. Desculpa até estar me alongando. Imagina. Quando eu comecei a trabalhar, que foi ainda em período de escola, foi um alívio para mim. Porque eu saí... Conseguiu colocar sua energia em outras coisas. Exatamente.
Eu falei: "Ufa, me encontrei". Eu saí aquela questão muito conteudista, que eu não via prática, eu não via o dinheiro entrar, vamos dizer assim, né. Total. E quando eu entrei numa rotina de trabalho, nossa, parece que eu me encontrei. Me encontrei no Ô, Bruna, acordar, no ir, no ver resultado. e conta um pouco pra gente como foi o início da sua carreira. Fiquei de 3 a 4 anos na área de licitações, percebi que eu tinha muito perfil de organização, então quando eu cheguei lá, eu queria organizar em pastas, queria pôr protocolos, pôr processos, percebi isso. E depois eu fui entender o porquê, né. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente, você tem uma história de mais de 17 anos de Global Web. Isso não é muito comum hoje em dia, né? Hoje em dia a gente vê profissionais que acabam mudando muito de empresa. E eu acho muito legal, e é uma coincidência ou não, muitos dos CEOs que eu já entrevistei, eles permanecem muitos anos nas empresas. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você construiu. Você já contou que você começou trabalhando na área de licitação, mas como que você foi organizando a sua carreira? E aí já vou adicionar uma outra pergunta. Você já tinha em mente, quando você entrou lá atrás, o que você queria, ou as coisas foram acontecendo no decorrer dos anos e você foi percebendo o que você gostaria de ser? Ótima pergunta, vamos lá. Que eu sabia o que eu ia ser? Não sabia. Mas eu entendia que eu precisava aprender de tudo. Isso era a minha curiosidade, porque eu nunca quis colocar um rótulo em cima de mim. Dentro desse processo, quando eu entendi que eu não tinha mais o que agregar na licitação, eu fui para o jurídico, que casou com a época que eu estava no meio do curso de direito. Uhum. Quando eu fui para o jurídico, eu percebi que a área trabalhista não era para mim, porque eu ficava muito desiludida com os processos trabalhistas. Eu falava: "Mas eu conheci essa pessoa, isso que ela está falando não é verdade". E estava Acontece bastante no direito, né? nossa, isso estava me consumindo, né. E aí eu falei: "Não, vou para a área de contratos". Na área de contratos também segui com o mesmo perfil de organização. Implantei sistema, categorizei os processos, pastas, etc. Então percebi que isso já era uma característica minha, né, de gostar das coisas muito organizadas. E o direito, ele ele foi o melhor curso que eu podia ter feito para ser Conta pra gente empresária, por quê. porque ele me apresentou um terceiro mundo. Um mundo que quem não fez direito não consegue enxergar, que é como tudo funciona, em termos de contratações, em termos de relações pessoais, em termos de tudo. São outras regras, né? São outras regras que quando você tá com um chipzinho do direito na cabeça, você passa a empresariar de forma melhor. Porque certos quesitos você já está preenchendo, do tipo: "Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu posso, essa relação posso ter, essa não posso, isso aqui precisa de um termo". Você já está com esse chipzinho, então eu ia já para reuniões com uma bagagem maior, sabe. E eu vejo até que quem passa a ter uma experiência de empreendedorismo sem o chipzinho do direito, dá uma sofrida. Porque você não sabe de algumas coisas, né? E que são básicas e que vão mexer muito na sua vida. Por exemplo, um contrato social. Por exemplo, um acordo de sócios. Que é o que mais a gente vê de problemas quando Que você é o fala de que mais, você sociedade, né? perde a sua empresa se você não soube. E tudo bem, porque você não tinha como saber. Então eu até acho que cursos que tenham uma grande probabilidade das pessoas se tornarem empreendedoras, economia, o próprio o direito não seria besteira falar do direito, mas cursos que tenham alguma taxa que mostre que os alunos fazem carreira de empreendedorismo, Administração, né? eles a administração não tem nada de direito. Eu fiz administração, tive uma disciplina, nem me lembro dela. O meu marido também. É. Hoje ele está montando empresa e ele não sabe coisas básicas de contrato social, então ele está quebrando muita pedra para aprender esse coisinha que é crucial, né. Sim. É só É a a base de base da relação que ele vai ter para o resto da vida com o sócio.
Total. Então, até essa preparação para o direito básico, você não precisa ir para o direito administrativo, para o penal. Não, você não precisa. Mas para o básico de como funciona, isso deveria estar no currículo das universidades que tenham aí uma grande probabilidade de gente se tornar Que é o empreendedor. que o brasileiro adora. A gente fez uma pesquisa até com os nossos alunos e foi muito engraçado, porque a maioria dos nossos alunos querem ser empreendedores. Pois é. Mesmo o nosso projeto sendo um projeto focado para primeiro emprego. Então, eles entendem que o primeiro emprego, óbvio, é muito importante, mas o sonho é o empreender. Eu acho que o brasileiro tem muito essa O característica. brasileiro, totalmente. O brasileiro tem uma economia informal pulsante, ninguém fica parado. E é maravilhoso mesmo. E, Bruna, e aí dentro da área da Global Web, aí você foi para a área de licitações, contratos e depois, como é que você foi? Aí, foi licitações jurídico. Aí eu fui ser secretária de um dos executivos, que foi onde eu comecei a permear a área comercial. E foi excelente, porque isso desenvolveu muito minhas habilidades sociais, em receber pessoas, em coordenar agendas, em preparar pautas de reuniões, etc, etc. Eu saí um pouco da área meio, sabe? E você foi para a área. Exatamente. Então, e foi muito importante essa transição, até que eu fui para a área comercial. E foi muito interessante também, porque por mais que todo mundo falasse, Bruna, você é comercial. Você fala, você não tem vergonha, você não sei o quê. Eu falava, gente, mas ser comercial é uma coisa, vender tecnologia é outra. Como é que eu vou falar desses termos que vocês falam? Essa linguagem, isso. Calma, que você vai aprender. Tá bom. Eu lembro que nas primeiras reuniões, a minha mão suava, assim. Eu falava, por favor, Deus, que o cliente não me faça nenhuma pergunta. Que ele não esteja tão interessado. Que ele tenha entendido tudo que eu decorei, sabe? Mas a empresa foi muito legal comigo, porque sempre ia alguém comigo. Um diretor, e eu tava ali aprendendo com o discurso dele e ia dando pitacos. Então foi um aprendizado gradual muito bom. Hoje eu me sinto super à vontade para ir nas contas, né? E depois disso, eu percebi que realmente foi a fase da vida que eu mais tive uma felicidade interna. Que legal. Aí opa, esse é um sinal, né? Já fiz um outro, opa, esse é um sinal. Eu senti uma satisfação de atender o cliente que não estava escrito. Ele podia me ligar a hora que ele quisesse, como pode até hoje. Isso para mim é, assim, maravilhoso. Eu amei estar em contato com as pessoas. Você está ajudando ele a resolver um problema. Nossa, e ele podia... Eu falava assim, até eu acho que eu me disponibilizava até demais, porque eu falava assim, que você precisar, eu vou atrás para você. Pode falar, não sei o quê. Se eu não estiver dentro da empresa, eu vou atrás fora. E eu tinha isso. Aí, começam as lições da vida. O primeiro cliente que eu perdi, eu chorei. Chorava, achava que era uma coisa pessoal. Porque ele disse não para minha proposta e foi para o concorrente. E era algo que eu trabalhei muito por aquilo. Até entender que isso ia ser uma rotina, foi muito difícil para mim. Inclusive, é o mais comum. É o mais comum, é o não. Principalmente para quem é de vendas. São 9 nãos para um sim, né? Exatamente. E às vezes é um sim até sensível, né? E até assinar, exatamente. Assim, teve o sim, mas assinou? Aí tem um cara da empresa que fala isso, assim, Bruna, vender uma coisa, faturar é outra e receber é outra ainda, né? Mais pra frente. Que no Pro, quando a gente recebe as doações, eu falo pro time assim, eu falei, gente, pra mim só vale quando assina o contrato. Uhum. Não, Aí, quando cai na conta. Aí a gente, até aí, não é. Não comemora, Eu também. Porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho, né? Muito, já tive inclusive questões assinadas que foram revogadas. Ô, Bruna, acho que conta um pouquinho pra gente, pra quem não conhece, o que a Global Web faz? Porque acho que é importante pra quem ainda não conhece. Perfeito. A Global Web, ela é uma empresa que se coloca na posição de ser um braço de tecnologia dentro de outras empresas. O que acontece? Hoje, uma grande empresa
normalmente ela terceiriza certas áreas da tecnologia, como o desenvolvimento de um novo software. Uhum. Quando ela quer fazer isso, olha, eu quero fazer aqui um novo software que vai gerir as contas, que vai isso, que vai aquilo. Eu chamo uma empresa igual a Global Web. Então eu vou lá, escrevo o projeto para ele, aloco os desenvolvedores, arquitetos, gerente de projeto, né, do começo ao fim, e entrego aquele software para o cliente. Além disso, nossa outra torre de funcionamento é a parte da infraestrutura. O que é uma infraestrutura de tecnologia? É tudo que mantém uma empresa funcionando em termos de sistemas. Uhum. Normalmente, ninguém sabe do que é isso. Mas se não tem alguém lá como a Global Web, nada vai estar funcionando. Você não emite Só uma vão nota. saber quando acontecer algum problema que não tá funcionando no sistema, quando né? parar de emitir a nota, Todo mundo vai saber. a Wi-Fi vai cair. Quem que cuida? É uma empresa igual a Global Web. Então a gente funciona, que a gente chama de cozinha, Uhum. que é manter as luzes ligadas, manter todos os sistemas funcionando, toda a rede de antivírus, tudo para que uma grande empresa operacionalize. São empresas como a Global Web que suportam essa infra de TI, que chama. Uhum. Cabeamentos, Wi-Fi, sistema de chamados. Quando o seu computador quebra, tem que chamar alguém, vai alguém de uma empresa igual a Global Web. Uhum. Esse é o nosso escopo. É uma consultoria estratégica de tecnologia, de serviços. Na verdade, é um braço de tecnologia seu. Uhum. Pode ser para infra, pode ser para o novo produto, para o novo software. Pode. Perfeito. Nós somos colocados numa categoria que chama grandes integradores. Uhum. Então a gente pega um problema do cliente, entende e entrega a solução. Resolve o problema. E resolve o problema, exatamente. Perfeito. Bruna, eu queria ouvir um pouquinho de você. Você começou sua carreira, quer dizer, você tem a formação em direito, começou a carreira dentro de uma empresa, mas no direito, foi migrando para vendas, muito mais comercial. Hoje, se você voltasse atrás para a Bruna lá no comecinho da carreira, que características que você valoriza em profissionais que estão começando a carreira, né? Como eu comentei com você, claro que a nossa audiência pode ser qualquer pessoa, mas a gente olha muito para pessoas que estão começando a carreira, Com né? certeza. E quais são as características que você hoje, quando você olha um currículo, quando você está contratando alguém, que você olha e que te chama a atenção? Você fala, isso eu gosto. Ótima pergunta. É um tema que eu falo muito na minha rede social, que é sobre o tempo de empresa. Bom, para não chegar em tempo de empresa, porque senão a gente não tá falando do jovem, né? O jovem é difícil, não tem como cobrar isso. Deve ser o primeiro emprego dele, É. provavelmente. Eu gosto de olhar o que ele fez além do esperado. Que é o estudo tradicional. Ele fez, sei lá, a faculdade. Poxa, mas ele não fez um curso a mais? Ele não procurou um projeto de liderança dentro da escola? Ou da própria universidade? Normalmente as faculdades têm Centro empresas... acadêmico, empresa júnior. Exato. Eu falo, ele não fez nada a mais? Por que ele vai fazer algo a mais aqui? Sempre olho isso. Se o cara foi um inquieto, sabe assim? Se o menino, a menina foi um inquieto. E normalmente tem um pessoal brilhante, né? Que se meteu em fazer tudo. É um agoniado que quer crescer, que quer aprender. E eu valorizo isso. Por quê? Hoje, a gente até um tema bem sensível. O sistema tradicional, ele está com os dias contados. O conteúdo, gente, já está de graça na internet. Todos os conteúdos que você quiser já estão na internet. E com altíssima qualidade. Com altíssima qualidade, ganhando até de algumas faculdades fracas por aí. O ponto é, você sabe buscar esse conteúdo? Você sabe ler e interpretar esse conteúdo e transformar isso em valor agregado? Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente tem que estar olhando daqui para frente, é só sobre isso. Ô, Bruno, eu quero aproveitar e fazer um gancho desse ponto que você trouxe agora,
que é a questão da tecnologia e acho que do assunto do momento, inteligência artificial. Tá. Como você vê isso no mercado de trabalho e o impacto que isso pode ter na nossa sociedade? Bom, vamos lá. Saiu essa semana o resultado do maior índice de buscas na IA do ano passado. E o maior índice foi em questões psicológicas. O que isso quer dizer? Na minha visão, isso quer dizer que a profissão psicólogo, não sei se vai durar. Porque a pessoa está consultando o ChatGPT ou irmãos do ChatGPT Suas variações. para resolver questões psicológicas. Se a profissão vai durar ou não, não tenho certeza, mas que ela com certeza vai passar por uma transformação, vai. Vai sim. E profunda. O mesmo vale para professores, o mesmo vale para artistas, o mesmo vale para diversas outras onde a inteligência artificial já está ali te suprindo. Então, eu entendo que o jovem precisa estar antenado nisso, nesse tipo de informação. Ele não pode estar só consumindo besteira no YouTube, sabe? Influencers que estão lá fazendo nada. Ou ele usa esse acesso ao conteúdo para aprender sobre o futuro dele, ou o negócio vai ficar muito complicado. E essas informações que eu tô falando aqui para você estão lá, estão na internet. Total. Então, na hora dele escolher o curso que ele vai fazer, ele tem que pesquisar. Ele não pode ir só lá assim, meu sonho é sei lá o quê. Pô, vai lá ver. Você acha que essa profissão vai existir? Você acha que tem mercado para essa profissão? Você tem que fazer, né? Qual é o salário máximo de um profissional desse? Porque senão, sabe, é uma coisa muito... Eu fiz só o que eu gostava? Não. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu gosto muito dessa frase. A A gente tem que fazer o que tem que tem fazer. que fazer o que fazer, lógico. Na hora que eu fui secretária lá dos executivos, foi a hora que eu mais aprendi. Eu imagino. Foi na hora de servir o café, foi na hora de ver como funciona uma agenda de um executivo, como funciona você ligar para um cliente e ter que tratar. Quem paga as suas contas é o cliente. Então, você tem que fazer o que tem que fazer. É engraçado até. Uhum. E a questão da inteligência artificial, ela vem para colocar todo mundo com o pé no chão, do tipo, deixa eu entender se essa profissão que eu tô tanto sonhando vai pagar minhas contas, vai ajudar minha mãe, vai ajudar meu pai. Eu acho que você trouxe um ponto que eu acho super importante. E tem várias pesquisas que falam e que me preocupa muito, que é o quanto a gente tem dificuldade de interpretar as coisas. Porque Sim. o chat, todos os seus parentes de inteligência artificial, você precisa saber fazer boas perguntas. E depois você precisa interpretar essas informações, né? Então, você só aprende se você consegue interpretar aquilo e fazer boas perguntas. E se você só consome a informação, você não consegue, obviamente, seguir adiante, né? Então, acho que a gente volta também um pouco pro básico, né? Que é fazer o básico bem feito para poder usar a tecnologia. E aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre como que você acha que as empresas estão lidando com isso, né? Porque estamos falando que alguns empregos deixarão de existir, outros serão feitos de uma maneira diferente. E como que a gente fala para quem está começando, né? Tem um primeiro passo que vou pesquisar, vou entender, mas aí entrei na empresa. E agora, como é que eu faço? O que eu deveria fazer nos meus primeiros anos de profissão? Aprender o máximo, com certeza. Ir atrás de aprender tudo o que está acontecendo ali dentro, né? Hoje me deixa muito desanimada quando eu vejo um jovem restrito ao que lhe foi pedido. Uhum. Sem curiosidade de entender como funciona Não é meu escopo, né? Isso me dá um desânimo, porque cada vez mais você entende que está tudo interligado, né? Você, como CEO também, Total. sabe que quando você tem uma empresa separada por silos, a empresa não anda. Não anda. Fica todo mundo ali protegendo e tal. Seu, e, na né? verdade, é um corpo humano, né? Com Total. sangue que passa em várias áreas.
E esse jovem, ele precisa ser um super curioso, ter trabalhar nele a questão da coragem, porque eu imagino para ele entrar num mundo de adultos, né, vamos dizer assim. Uhum. Você É, não tem uma experiência que prévia, você né? não tem, você não sabe, mas ele precisa perguntar. Então ele trabalhar essa coragem dentro de casa para chegar lá, eu vou perguntar tudo que eu tiver de dúvida e mais, vou pedir para participar de reuniões, vou pedir para participar de certos assuntos. E isso para ele vai ser maravilhoso, porque você está entrando num novo sistema. E esse sistema, você nunca viu na vida. Então você precisa entender como que funciona. E eu acho que tem muitos rituais corporativos, né? Que são alguns comportamentos que só acontecem dentro do trabalho. E isso é muito importante quando você entende. Eu tive um chefe, quando eu comecei minha carreira, e ele me levava, eu era trainee, e ele me levava para as reuniões. Ele chegava na reunião e falava assim: pessoal, a Aline aqui, nossa trainee, ela está aqui para ouvir. E eu achava isso maravilhoso, porque eu sabia que eu não precisava falar nada, ou seja, eu não ficava nervosa porque eu ia ter que falar alguma coisa que eu não sabia, mas eu aprendia muito. Exato. Porque você aprendia esses rituais, como é que é o começo da conversa, o final da conversa, como é que ele chegava, e depois ele contava pra gente qual era a estratégia que ele tinha usado. Então ele explicava o que tinha acontecido naquela reunião. Uhum. Isso te dá muita bagagem. Então você Muita. está ali só. Um privilégio. É um privilégio, só podendo anotar e aprender. Isso é muito. Só que você também tem que ser cara de pau às vezes e falar: eu poderia participar dessa reunião só como ouvinte, né? Quero aprender. Então eu acho que isso é uma boa dica para quem tá começando. Maravilhoso. Esses dias eu ouvi um podcast de uma amiga, estava sendo entrevistada, e ela falou: onde eu mais aprendi foi quando eu me candidatei para escrever as atas do conselho das reuniões, acho que do Itaú. Que incrível. Ela era uma trainee. E o pessoal: você é louca, pra que você quer ir lá escrever Coisa ata? chata, né? Que ninguém gosta de fazer ata, gente. Muito. muito Ela chato. falou: olha, foi onde eu mais aprendi como aqueles caras pensavam, o que estava por trás de uma decisão. Então, isso só acontece para quem vai atrás. Senão você nem percebe Você isso, né? concorda? Você acabou de falar. É o caso da Misa, a mesma coisa. Ela falou: eu me candidatei para escrever as atas. E é esse ímpeto que o jovem que quer muito para sua vida, que sonha alto, que quer melhorar a vida dos pais, melhorar a sua própria vida, enfim, ele precisa ser um super inquieto. Lembrei de um ponto que eu ia te contar, o seguinte: você falou, o que eu olho no currículo, né? Hoje, tem diversas plataformas gratuitas que oferecem cursos, né? Uhum. Como o próprio a Como Proa. Proa e tantos outros. Exatamente. A Proa tem um processo seletivo rígido, mas tem outros que estão 100% à disposição. Então, para mim, não tem nenhuma coerência a pessoa chegar numa entrevista com nada. Não tem desculpa. O que ela vai me dizer? Não sabia, sendo que ela está com o celular na mão? Total. Então, isso com certeza é um negócio que eu não tenho mais aceitado ou olhado com bons olhos. Porque você tem que dar a mão para quem quer receber uma mão. Para quem foi atrás, para quem tinha ali também condições difíceis, mas que buscou algo diferente. Uma vez, eu gravei um conteúdo com mulheres e eu falei assim: por que você está aqui e não suas amigas? Ela: Bruna, com certeza, porque ela começou como atendente de telemarketing e depois virou CEO de um veículo de comunicação. Hoje ela mora fora do país. Falei: o que te fez diferente, né? Ela: Bruna, com certeza, minhas amigas queriam ir para as festas e eu fiquei estudando. Eu procurei estagiar desde nova e minhas amigas foram fazer bagunça. Hoje algumas, né, não viraram nada. Então, o que você, dentro do contexto que você se insere, quer fazer diferente? Então, isso eu olho muito, muito mesmo. Faz muito sentido. Bruna, antes da gente fazer esse podcast, a gente abriu para os nossos jovens, porque a gente acha que é super importante eles perguntarem. E eles enviaram algumas perguntas, então eu tenho algumas perguntas que não são minhas, são deles,
que eu gostaria de fazer para você. A primeira é uma pergunta da Letícia. A Letícia tem 17 anos. E ela escreve o seguinte: Bruna, quando bate a dúvida ou a insegurança, o que você faz para manter o foco e a motivação? Tá. Olha, Letícia, realmente, com 17 anos, o que a gente mais tem é dúvida, Que é né? aquele último ano do ensino médio, aquela confusão toda, o que eu vou ter que fazer pra vida, pela vida toda. Dá uma dó. Eu odiava eu falo, gente, se Ai. tem uma coisa que eu tenho dó na minha vida é quem tá no terceiro ano. Nossa. Porque é uma pressão muito E você desnecessária. tá num momento de hormônios também tão difícil, né? Ai, morro de dó. Por mim, eu cuidava de todos eles. Mas foi ótima essa pergunta, porque eu respondi ela recentemente para uma menina. Essa menina estava muito preocupada de seguir o caminho para enfermagem. Aí eu falei assim, Yasmin, mas calma. Você não está decidindo agora o seu futuro de 50 anos para frente. Tudo que você fizer agora será parte da pessoa que você vai se tornar. Então, se você está com dúvida, não se preocupe. Tudo será agregador para daqui a 10, 15 anos você se consolidar a partir das experiências que você teve. O que eu quero dizer, né? Falava para ela. Se você escolheu enfermagem hoje, você ainda vai ter tempo de fazer biomedicina, você ainda vai ter tempo de fazer mais uma outra coisa, e a pessoa que você vai se tornar depois dessas pequenas experiências é um profissional mais completo. Total. Então, calma, eu falava assim, por quê? Porque eles ficam com essa questão do ferrou, né? Uhum. Vou escolher agora o que E eu a tenho que decisão fazer pra para a vida vida. toda. E não Não é. Olha o que aconteceu comigo. Eu fiz direito e fui ser CEO de empresa, De tecnologia. de tecnologia. Se alguém dissesse que ia ser assim, eu não ia Você acreditar. fala, não é não. Ao mesmo tempo que foi perfeito tudo o que aconteceu comigo. Então, o que a gente não pode é ficar parado. Uhum. Porque as experiências são muito, muito agregadoras. Falei disso também esses dias com alguém. Ele estava me contando a jornada. Um dos diretores da empresa. Ele era mergulhador profissional de plataformas de petróleo. Nossa, bem específico. Eu falei, Valdemar, que loucura. Aí ele, pois é, Bruna, mas se não fosse essa experiência, eu acho que eu não ia ter esse sangue frio que eu tenho para lidar com tal coisa. Não ia ter mesmo. Entendeu? Então, assim, o jovem precisa. Sei que é difícil. Uhum. Gostaria de protegê-los todos. Mas ele precisa entender que o que importa é a jornada que ele vai seguir. Que ele faça algo. Ele precisa Depois viver, ele né? procure outro. E vá a outro. E faça algo no paralelo. Isso tudo vai formando o profissional que ele mais completo ainda que ele quer ser. Perfeito. Bruna, a gente tem uma outra pergunta aqui que é da Camila. A Camila já tem 22 anos. Ela faz a seguinte pergunta: olhando para a sua trajetória, qual foi a melhor e a pior decisão que você tomou na sua carreira? Tá. A melhor, com certeza, foi não me rotular, né? Não dizer, bom, fiz direito, agora vou ser advogada. Ou fiz direito, agora vou seguir. Com certeza foi isso. Foi estar à mercê do que era o que eu podia agregar. Isso foi muito bom para mim. Existe um termo, que é um termo até meio feio, chama serendipidade. Serendipidade é você estar à disposição. E isso é muito legal, porque você vai em eventos que você nem sabe porque está lá, mas que te trazem conhecimento. Você está à disposição de oportunidades. De conhecer gente que vai vir trabalhar com você ou você vai trabalhar com ela. Você está em movimento. Assim como o mundo, você está em movimento. E isso, com certeza, foi a melhor escolha de postura que eu tive na minha carreira. É do tipo, Bruna, faz isso aqui para mim? Faço. Claro, vamos lá. E muitos jovens não estão mais assim, né? Uhum. Não sei se você percebe. Os do Pro estão, porque a gente fomenta Sim. muito isso. Não, Mas maravilhoso. é uma característica mesmo, porque a gente fala que é onde você aprende.
Então, eu sempre falo, já que a gente vai precisar viver o dia de hoje, vamos viver da melhor maneira possível? Sim. Pra ter uma história pra contar? Porque já que você vai ter que passar por isso, vamos passar da melhor maneira, né? Não fica a passividade, que eu acho que é uma coisa que te incomoda, me incomoda também. A pessoa fica esperando. Não dá pra ficar esperando. Vamos viver essa vida, vamos ver o que acontece, né? Isso. E eu acredito que é quando a gente tá distraído que as coisas acontecem. Opa, você tá relaxado, né? Relaxado, Tá num e aí momento de você... relaxamento. Bruno, a gente tem mais uma pergunta aí de um jovem, que é o Cauã. Ele tem 21 anos. E a pergunta dele é o seguinte: qual dica você daria para quem está entrando no mercado de trabalho agora e sonha em crescer dentro da empresa? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas Mas dá pra resumir. Fazer mais do que te pedem. Ser curioso, com certeza. E ser interessado. Acho que, resumindo o que a gente conversou, é isso. Nossa, eu vou fazer mais do que me pede. Vai. Você não quer crescer? Você não quer ser algo mais? Você não quer que a empresa enxergue o além? Então faça mais. Pergunte mais, entenda mais, sugira. Eu adoro quando me sugerem. Eu tenho um tipo de gestão muito descentralizadora. Então, quando a pessoa fala, Bruna, pensei isso e isso, eu falo, ótimo, implementa. Porque é a hora... Também? Eu adoro. Então, é ótimo. Beleza, tá aprovado. Pode fazer. Pode fazer, exatamente. Eu também. Então, é assim. E, Bruna, eu queria agora entrar numa alçada um pouquinho diferente. A gente já falou muito de carreira. E acho que uma curiosidade, pelo menos que a gente recebe muito de mensagens, é como que um CEO, como você, uma mulher CEO, consegue organizar a vida. Porque a gente sabe que a vida de um CEO, ela é muito pesada na perspectiva de muitas horas de trabalho. Mas que essa é só uma parte da vida da gente, né? Como é que você organiza a sua agenda? Se você consegue organizar a sua agenda, porque você, né, você é fundadora, você é conselheira, você é mãe, você é esposa, CEO. Como é que você organiza tudo isso? Tá. Pra falar a verdade, né? É verdade. Eu gravei um vídeo sobre isso para responder uma polêmica que estava acontecendo. Nesse vídeo, eu fui por uma outra linha e eu expliquei o que era ser uma CEO. Primeiro, para que parasse de haver uma rotulação errada, uma rotulagem, né, errada no cargo e uma romantização do cargo. O que eu falei, né, em resumo? Eu falei o seguinte, gente, ser CEO é não ser dono da sua própria agenda. É você estar à disposição dos interesses da corporação e daqueles resultados que a corporação precisa que ela atinja. Quando você não está à disposição, você não serve para esse cargo. Esquece. Esse cargo não é para você. Isso. Então, eu quis dizer isso. Eu quis dizer assim, que CEO e sacrifício estão juntos. Porque você está lá, que é diferente de um cargo de fundador. Total. Né? Total. O segredo para liderar grandes times. Amor. Adorei. Um livro que todo profissional deveria ler. Outliers. O maior desafio na transformação digital nas empresas. Cultura. O que você faz quando precisa de novas ideias? Observo, observo, observo. Uma habilidade humana que a tecnologia nunca vai substituir. Empatia. O melhor conselho de carreira que você já recebeu. Faça de tudo. Né? Maravilhoso. Bruna, eu queria aproveitar e te perguntar se você tem alguma coisa que você gostaria de dar de dicas para os nossos jovens, uma mensagem final aqui para todos, né, toda a nossa audiência, não só jovens, de futuro e de inspiração. Tá bom. Eu pensei, eu vejo muitas pessoas, Aline, criticando essa geração. E eu acho que tá tão errado. As pessoas estão generalizando algo que não é verdadeiro. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem muito jovem maravilhoso que está estudando, que está aproveitando de toda essa tecnologia, que está se aperfeiçoando, que está chegando
melhor do que os jovens de antigamente. Porque tá podendo ter acesso, né? Exato. Então, essa é uma máxima que eu não tô pegando para mim. Muita gente joga por esse rótulo a falta da sua própria gestão, né? Você não tá sabendo gerir essa pessoa. Então, eu falo aos jovens que não acreditem nesse tipo de rótulo, que continuem tomando um caminho de ser mais, de querer mais. O Brasil tem muita oportunidade. Eu todo dia tô vendo empresas novas nascerem, todo dia. As empresas também crescendo, muita coisa boa. E a gente está num lugar de bastante prosperidade. Então, que se esse jovem tiver buscando algo mais, ele vai conseguir aqui. Ai, Bruno, não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço, foi tão bom. Obrigada, viu? Pessoal, mais um bate-papo incrível, como vocês puderam ver. E só para a gente relembrar, né, um pouquinho por que a gente faz esse podcast, o PROA é um instituto que tem 18 anos e tem como seu principal objetivo garantir que jovens da escola pública consigam um bom primeiro emprego e assim sejam protagonistas de suas vidas e criem os seus futuros como desejarem. Só para a gente relembrar, como sempre, estamos com inscrições abertas no nosso projeto. Então, quem tiver entre 17 e 22 anos e estiver num dos 12 estados onde nós temos atuação, as inscrições estão abertas no nosso site, proa.org.br. Esse conteúdo, assim como todos os conteúdos do PROA, estão disponíveis nas nossas redes sociais e em todas as plataformas digitais. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Sempre um prazer. Tchau, tchau.